Então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas aqui do livro de Gálatas, exposição do livro de Gálatas, aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e essa é a nossa quarta aula. Agora aqui na nossa quarta aula nós vamos tratar sobre ainda o capítulo 1, a partir do versículo 10. Para facilitar um pouco a nossa compreensão do texto como um todo, para não ser algo assim muito fragmentado, eu vou continuar seguindo aqui um pouco do livro do Carlos Oswaldo Pinto, Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento. O que nós vamos tratar a partir dele também é o seu esboço, que é muito interessante, o desenvolvimento do argumento, como ele muito bem coloca no seu livro. Então, aqui para nos guiar dentro dessa questão, nós vamos tratar a partir do seu esboço. Na última aula, na aula 3, nós tratamos aqui sobre, não a introdução, essa introdução não é a introdução que nós tratamos nas aulas 1 e 2, que diziam respeito aos aspectos ali históricos do livro e tal, mas essa introdução já é a introdução do próprio texto, certo? É a introdução do livro, do que Paulo já falou. E nessa introdução dos versículos 1 a 10, Paulo trata da sua saudação, como nós já mencionamos, né? Como ele chegou ali para aqueles irmãos, já defendendo de uma certa forma já o seu apostolado, e logo depois ele faz aquela denúncia, como nós falamos também, ele chega ali fortemente para aqueles irmãos e denuncia como eles fugiram já, não só do evangelho verdadeiro, mas do próprio Deus que os chamou para esse evangelho da graça. Agora nós vamos para o segundo ponto, nós vamos entrar aqui a partir do versículo do versículo 10 até o versículo do capítulo 2, no versículo 21, nós vamos começar a tratar sobre o que Carlos Oswaldo Pinto chama de vindicação. Essa vindicação seria o evangelho que Paulo está enfatizando ali, defendendo o evangelho verdadeiro a partir de alguns argumentos, né? Então, inicialmente ele diz: o evangelho da graça é verdade, mediada por intermédio de Paulo pelo próprio Cristo, independente de homens, aprovada pelos outros apóstolos e com autoridade para corrigir erros. Essa é a vindicação de que Paulo fala aqui do versículo 10 até o versículo do capítulo 2 até o versículo 21. Então, trabalhando aqui sobre isso, nós vamos aqui nos ater inicialmente a essa primeira parte aqui, que é a parte que diz que o evangelho da graça é verdade, mediada por intermédio de Paulo pelo próprio Cristo, independente de homens. Então, essa seção ela está do versículo 10 até o versículo 24 do capítulo 1. Nós vamos tratar aqui hoje sobre isso. Inicialmente, nós vamos aqui até o versículo 16 e, por uma questão de espaço, nós vamos seguir na próxima sessão dos versículos 17 até o versículo 24. Então, espero que você goste dessa aula, que Deus nos abençoe muito aqui. Então, prosseguindo aqui sobre o que nós temos tratado, vamos aqui seguindo o próprio texto propriamente dito. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, e assim o texto prossegue. Vamos iniciar aqui o que Paulo já traz aqui. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Perceba já, como nós já temos mencionado aqui várias vezes, o tom apologético, certo, de Paulo. Ou seja, Paulo já está aqui defendendo o seu apostolado mais uma vez,
com uma pergunta bem forte, né? Ele diz: vocês acham que eu estou procurando o favor de homens ou de Deus? É como se ele talvez estivesse sendo acusado de gostar, de favorecer alguns homens. Então lembre-se de que os falsos mestres, para evitar a mensagem de Paulo, para confrontar a mensagem verdadeira do evangelho que Paulo estava pregando, eles estavam, na verdade, tentando ali deslegitimar o próprio mensageiro, o próprio Paulo. Talvez diziam que Paulo era alguém que estava ali só tentando agradar homens, e Paulo diz: o que eu prego, vocês acham que eu estou procurando o favor de homens ou de Deus? Ele está aqui tentando mostrar que a legitimação do seu ministério vem de Deus e não dos homens, e que ele está tentando favorecer a quem nessa questão. Então ele faz essa pergunta, uma pergunta bem provocativa, né, para essas pessoas. E aí ele diz: ou procuro agradar a homens, né? Mais uma vez, será que eu estou querendo agradar a homens? Será que é vocês que eu estou tentando favorecer? E ele diz: se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então Paulo contrapõe aqui a questão divina e humana do seu apostolado. Deixe-me colocar aqui tom apologético, né, em defesa do seu apostolado. Então é a questão divina, e em vermelho aqui eu vou colocar a questão humana. E Paulo está mostrando aqui algo que une essas duas questões. Dentro do seu ponto aqui é a questão do... Eu vou colocar aqui da seguinte forma: ele está falando aqui do favor, do favorecimento, de como se agrada. Dentro da questão do seu apostolado, se o seu apostolado é divino, ele tenta agradar a Deus. Se é uma questão humana, ele tenta favorecer, agradar aos homens. Mas ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, certo? Não é segundo o homem. Vamos colocar aqui em vermelho, né, o que diz respeito a homens, para a gente perceber bem esse contraste aí que Paulo está falando, né? Deus e os homens. Então ele diz: se eu tivesse que agradar a homens, não seria o servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Então ele está dizendo aqui não só o favor, mas outro ponto chave aqui do seu apostolado é a questão da sua origem, né? Como ele diz, faço por isso, não é segundo o homem. Então não é de acordo com o homem, não tem sua origem no homem, porque eu não o recebi nem o aprendi de homem algum. Mais uma vez Paulo diz aqui homem, certo? A origem humana, homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo, certo? Então a sua origem, o seu apostolado, no seu tom apologético, dentro da questão divina humana, não só diz respeito ao favor, mas a sua origem. Ele está mostrando: eu agrado a Deus com a pregação do evangelho, e esse evangelho que eu prego, ele vem de Deus, ele não vem de homens. Então, para clarificar isso, para mostrar que o evangelho que ele traz, que ele está pregando, o evangelho da graça, não é segundo o homem, mas é segundo a revelação de Cristo, Paulo chega aqui no versículo 13 e diz: porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso nas tradições de meus pais. Então, perceba aqui que Paulo está mostrando que quando ele defendia o favor dos homens, no sentido de que ele estava muito bem no judaísmo, digo assim, na perspectiva humana, né, da perspectiva daqueles homens. Na verdade, Paulo está mostrando aqui que ele mesmo talvez fosse até o melhor judeu
do que aqueles judaizantes que estavam lá na Galácia ensinando um evangelho falso. É como se ele estivesse falando, talvez lá como em Filipenses também, né? Dizendo, olha, eu fui muito melhor judeu do que vocês. Na verdade, eu não só era um bom judeu, um judaizante, vamos dizer assim, mas ele diz, eu persegui a igreja de Deus, eu ia além. Paulo se mostra assim que ele era de fato um militante, não só alguém que cria, mas alguém que praticava aquelas crenças ali do judaísmo, né? Até de uma forma extremada. Então ele diz, vocês ouviram qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Então Paulo está mandando para as pessoas olhar para trás agora. Como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Então são pontos aqui chaves, né, dessa questão. Paulo perseguia e devastava a igreja de Deus. Então ele é como se ele estivesse dizendo, é isso mais ou menos que vocês estão fazendo agora, né? Vocês estão perseguindo e ensinando um evangelho falso. Mas ele próprio, Paulo, está mostrando que ele era superior até a esses judaizantes na questão do judaísmo, quando ele diz, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Então Paulo está meio que como se ele estivesse defendendo aqui, entre aspas, como ele era um excelente judeu, certo? Alguém que seguia muito bem as regras, ele até era melhor do que os da idade dele, certo? Sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Então, em tudo isso aqui, Paulo está mandando nós olharmos, né, para trás, né, com a questão aqui do outrora. Ele está fazendo a gente olhar para trás no tempo e mostrando para aquelas pessoas que ele era um grande judeu, nesse sentido. Mas, né, porém, contudo, todavia, uma forma muito forte aqui, eu quero chamar a sua atenção aqui quando Paulo diz porém, certo? Não só agora, mas também todas as vezes que você vir esse conectivo, como nós chamamos, né? Porém, na Bíblia, é bom você prestar muita atenção, porque é uma conjunção adversativa, né? Paulo está aí dando um porém, um contudo aí para mostrar que tudo isso que aconteceu para ele não era nada. Lá em Filipenses ele disse que tudo isso é considerado para ele como lixo, né? Como refúgio. E ele diz, quando porém ao que me separou antes de eu nascer. Então aqui Paulo está trazendo, né, o que Deus fez na vida dele. Ele diz, me separou antes de eu nascer. Vocês percebam aqui um elemento aqui, né, até mesmo da eleição, certo? Deus separou Paulo antes mesmo de ele nascer. Apesar de ele fazer tudo isso aqui outrora, mas muito atrás, né? Talvez se a gente quiser colocar aqui mais atrás, né? No passado ainda maior, ainda anterior, ele fala aqui da eleição. Deus o separou antes de ele nascer. E atrás também ele me chamou pela sua graça. Então Paulo aqui está falando mais uma vez da sua origem, certo? A origem do seu apostolado. Foi Deus que o chamou. Não agora, mas foi antes de Paulo nascer, ele já tinha chamado e chamou pela graça de Deus. E aqui o ponto novamente aqui da sua graça, né? Porque não foi mérito, foi somente a graça de Deus. Assim como o evangelho é pela graça, o chamado de Deus para a salvação, para o chamado do ministério também é pela graça de Deus. Então perceba que esse tom apologético, Paulo defendendo a origem do seu apostolado e que, como consequência da sua origem divina, o seu favor às pessoas, ele na verdade vem de um favor do próprio Deus. Ele primeiro favorece a Deus, ele primeiro agrada a Deus
E aí ele não se preocupa tanto em agradar homens, no sentido de quando isso contrapõe o favor de Deus. Primeiro se favorece a Deus. Se o favor de Deus deve favorecer os homens, tudo bem. Mas se não, então você deve escolher pelo favor a Deus. E assim ele termina o versículo 15, certo? Aprove, aqui já é a parte da próxima sessão, quando nós vamos falar sobre o ministério propriamente dito de Paulo. Então, prosseguindo aqui no texto, quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, sem detença não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Bom, prosseguindo ainda dentro do que nós estávamos mostrando, né, aquele ponto principal de que Paulo está mostrando aqui, que o Evangelho da Graça é verdade e que ele não recebeu de homem algum, mas ele recebeu de Deus, defendendo, como já falei, o seu apostolado e assim a mensagem que ele estava pregando, e que ele não foi influenciado por ninguém, por homem algum, nem por situação alguma. Então Paulo aqui diz da sua origem, como nós já mencionamos, né? Antes de eu nascer, me chamou pela sua graça, as questões divinas aí do seu apostolado, certo? Aprove, ou seja, Deus assim quis, não foi vontade humana, não foi vontade de Paulo ou de qualquer outra pessoa. Deus quis revelar Jesus Cristo a mim, revelar seu Filho a mim. A questão da origem, mais uma vez, do seu chamado e da sua mensagem. Deus, pela sua vontade, quis revelar Jesus Cristo para Paulo. Mas perceba aqui que dentro dessa origem que nós temos falado, ela não para aí. Não foi simplesmente uma mensagem que Deus deu para Paulo. Deus deu para Paulo uma mensagem, um chamado com um propósito. Então Paulo não só está mostrando que ele tem a questão divina diz respeito à origem, mas também com relação ao propósito, certo? Esse propósito aqui mostrado pela preposição para que, certo? Para que. É uma expressão aqui, né? Um conectivo que chama muito a nossa atenção, justamente porque ele liga essa questão de propósito. Então, quando você vir na sua Bíblia, não só o porém, o mas também o para que, essa questão do propósito aí vai estar sendo chamada a atenção. Então, Deus quis revelar Jesus para Paulo com um propósito. Que propósito foi esse? Um propósito que também é divino, que é que ele pregasse entre os gentios. E aqui Paulo está mencionando a sua missão, a missão de pregar aqueles que não eram judeus. E é bem interessante ele já mencionar isso aqui, porque aqueles que estavam pervertendo o evangelho lá na Galácia, eles eram os judaizantes, eram judeus que queriam impor regras sobre os gentios, certo? E Paulo diz: eu fui chamado para pregar para os gentios, e foi o próprio Jesus que me chamou. A origem desse chamado é de Deus e o propósito desse chamado também é do próprio Deus, de que eu pregasse entre os gentios. Então, não imediatamente, ele não precisou, sem detença, a questão aqui é que não foi imediatamente que Paulo foi lá consultar carne e sangue, ou seja, ele aqui está falando da questão humana, ainda mais uma vez, como nós já mencionamos da outra vez, certo?
Então, Paulo não é uma questão humana aqui, carne e sangue, ele não consultou carne e sangue, ele consultou, na verdade, foi como a origem foi de Deus, então ele não precisou consultar carne e sangue, ele não foi aqui influenciado, certo? Então eu quero chamar não só para a questão de origem e propósito, mas também quero chamar a sua atenção para uma questão principalmente aqui tratada dentro desse texto, que é a questão da influência, certo? A influência. Paulo não teve a sua influência de carne e sangue, já que ele já recebeu de Deus esse chamado. Então ele nem subiu a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Mais na frente a gente vai trazer um mapa com essas primeiras viagens aí de Paulo no seu ministério inicial. Mas como eu já mencionei aqui, ele não teve esse chamado do evangelho de Paulo, não teve uma influência, né, uma instrução de outros líderes cristãos, é o que ele está mostrando aí. A formulação do evangelho, a formulação de Paulo do evangelho da graça aconteceu por meio da interação pessoal com Cristo. Então o que ele quer dizer é que ele teve a sua relação com Cristo, Cristo o chamou para conversar, vamos dizer assim, para que ele fosse instruído. E isso não foi a partir de uma religião organizada, fosse essa religião judaica ou cristã. Paulo está mostrando aqui que ele teve apoio não de líderes judaicos ou de líderes cristãos, não foi essa influência, mas foi uma influência do próprio Jesus Cristo. E por isso ele diz, não foi os que foram apóstolos, os que já eram apóstolos antes de mim. É interessante ele mencionar isso, certo? Porque eles eram apóstolos antes de mim, é a questão humana aqui, não uma questão negativa, né? Que eram homens que não pregavam o evangelho, mas era uma questão humana ainda. E Paulo não foi atrás disso, ele não subiu para Jerusalém, então ele foi para a Arábia, para o deserto, e de lá ele voltou outra vez para Damasco, onde ele começou ali ali onde estava no início do seu ministério, né? Lá onde ele foi inicialmente convertido, ali no caminho de Damasco, ali foi batizado, enfim. Decorridos 3 anos, então ele foi para Jerusalém, exatamente. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Então quero mencionar aqui, quando ele trata aqui essa questão de 15 dias, porque Paulo está falando de 15 dias? Porque ele quer dizer que os seus primeiros contatos ali, eles não foram suficientes, mesmo com os apóstolos, mesmo com Cefas, com o próprio Pedro, não foi suficiente para influenciá-lo. Passou 3 anos longe dessas pessoas para mostrar que o seu evangelho, na verdade, veio de Deus. Então ele foi lá com Cefas, que é um homem, né, que é apóstolo, mas não foi dele que ele recebeu esse evangelho. E não vi outros dos apóstolos, senão Tiago. Por que Paulo está dizendo aqui, ele não viu outros apóstolos? Viu Tiago, o irmão do Senhor, enfatizou aqui a questão divina, né, o irmão do Senhor, mas ainda assim ele só viu Tiago e Pedro. Mesmo esses contatos, eles não foram suficientes para influenciar o evangelho que Paulo estava ali formulando, né? A sua formulação do evangelho. Ele está dizendo, eu não dependi deles. Basicamente é isso que Paulo está dizendo. Eu não dependi de Paulo, de Tiago, de outros apóstolos, de outros líderes, eu dependi de Cristo. O meu apostolado, ele vem de Cristo, e a mensagem do evangelho que eu tenho pregado, ela vem de Cristo. É isso que Paulo está mostrando aqui para a gente, quando ele diz, ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Então, mais uma vez, agora ele não está só falando sobre a origem, o propósito e a influência, mas agora ele está falando da sua legitimação também. Ele está falando aqui diante de Deus, testifico que não minto.
Então, a legitimação de tudo isso vem de Deus. Não só a origem do Evangelho, não só o propósito, não só a influência, mas a legitimação. Sobre isso que eu estou escrevendo, Paulo diz, eu não minto, foi o próprio Deus que está testificando acerca desse Evangelho. Então ele prossegue dizendo, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judeia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus a meu respeito. Então o que Paulo está mostrando aqui para a gente, irmãos, é que, ele diz, não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Então Paulo teve primeiros contatos ali com os apóstolos, certo? Então deixa eu chamar a sua atenção aqui para essa primeira parte aqui, com os apóstolos. Deixa eu me colocar em vermelho para que fique mais claro para a gente, certo? Paulo está falando de contatos que ele teve com pessoas, certo? A origem, de alguma certa forma, humana. Então aqui ele está falando aqui dos apóstolos. Agora Paulo está dizendo que ele teve o contato ali também com as igrejas, certo? As igrejas, os cristãos, né? Depois de ele ter visto os apóstolos, então ele viu as igrejas. Então ele diz, depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, ali tinha igrejas, e ele diz, eu não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, ou seja, eu não tinha esse contato tão grande, não foi suficiente para formular a minha apresentação do Evangelho, Paulo estava dizendo. Eles estavam em Cristo, sim, aqui é a questão divina, eles estavam em Cristo, mas o que acontecia? Eles simplesmente ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava desistir. Então, o seu ministério ali na Síria e na Cilícia era um ministério de uma certa forma independente dos apóstolos, certo? Então, aqui uma questão independente. Paulo recebeu tudo isso de Deus, então ele foi para um ministério independente ali na Síria e na Cilícia. E mais o que ele fala aqui sobre o que eles ouviam dizer, que Paulo antes perseguia, agora não persegue mais, é simplesmente que ele quer dizer que essas igrejas não me influenciaram na minha apresentação do Evangelho. Eram questões secundárias, né? Eram no nível secundário. Eles ouviam dizer a meu respeito, glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido comigo, mas a minha formulação do Evangelho vem do próprio Deus, vem da própria revelação de Cristo. Essa é a legitimação. Então, com isso tudo, nós percebemos novamente, né, voltando aqui ao que a gente tinha falado no início, que quando Paulo está tratando com esses irmãos, ele está tratando dizendo que o Evangelho que ele está pregando é um Evangelho verdadeiro, que não vem dos homens, mas vem de Deus, e cuja influência, origem, propósito e legitimação vem do próprio Deus, da revelação de Cristo e não dos homens. E com isso ele defende o seu apostolado e ao mesmo tempo a mensagem que ele está ali pregando.